Hoje, completa-se um ano dos acontecimentos na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Exatamente uma semana após a posse do atual ocupante da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma invasão. Manifestantes que estavam antes no quartel-general de Brasília, protestando contra a eleição do atual ocupante da presidência, eles se dirigiram à Praça dos Três Poderes e invadiram os prédios públicos, e houve uma série de depredações, uma série de episódios lamentáveis de vandalismo, etc., nas sedes dos três poderes, né? No Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e na sede do Supremo Tribunal Federal. Também houve invasões no Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça, em outros prédios ali da esplanada dos ministérios. Na ocasião, foram presas cerca de 300 pessoas, em flagrante, no dia da invasão. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no dia seguinte, no dia 9, na manhã do dia 9, o que aconteceu? O Exército orientou os manifestantes que estavam lá na Praça dos Três Poderes a se dirigirem para o acampamento no QG, e que lá eles estariam totalmente protegidos. O que ocorreu? Na manhã do dia 9, cerca de 1.200 pessoas foram presas, foram colocadas em ônibus e levadas até o ginásio de esportes da Polícia Federal de Brasília. Então, foi um acontecimento lamentável. Muitas pessoas que nem sequer estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8 foram presas, ou seja, pessoas completamente inocentes. E é preciso ressaltar o seguinte: o governo federal foi avisado da possibilidade de invasão da sede dos Três Poderes. Foi avisado, mas não tomou as devidas providências. Não acionou a Guarda Nacional e, o mais surpreendente de tudo, imagens mostram que o ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, ministro do atual governo, ministro do Lula, estava presente durante a invasão do Palácio do Planalto, estava ali, inclusive ofereceu água às pessoas que estavam invadindo o palácio naquele momento. O ministro pediu demissão, saiu do governo, e outras coisas estranhas aconteceram desde aquela época. As imagens de cerca de 200 câmeras de segurança do Palácio da Justiça, ou seja, do Ministério da Justiça, não foram enviadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele se recusou a enviar as imagens dessas câmeras de segurança, que certamente poderiam esclarecer, poderiam ajudar muito nas investigações sobre tudo aquilo que ocorreu. O fato é que cerca de 1.500 pessoas foram indiciadas, e várias pessoas, cerca de 700 pessoas, permaneceram mais de 7 meses presas nos presídios da Colmeia e da Papuda. Tudo leva a crer que houve, ao menos, a omissão do atual governo, permitindo que aqueles invasores acabassem entrando nos palácios dos Três Poderes e cometendo atos de vandalismo. O atual governo considera que aquele episódio foi uma tentativa de golpe de Estado. Ora, é preciso
é preciso ressaltar que, naquele momento, um golpe de Estado seria absolutamente impossível. É o chamado, isso está previsto na legislação, é o chamado crime impossível. Ou seja, as pessoas invadiram os palácios do governo num domingo, em que não havia expediente, em que não havia possibilidade, invadiram os palácios do governo desarmados, sem nenhuma possibilidade de consumar um golpe de Estado. Não havia nenhuma possibilidade de que isso acontecesse. Essas pessoas foram vítimas de uma operação psicológica, certamente. Foram vítimas de uma operação psicológica. E a maioria delas a maioria das pessoas que participaram dessas invasões, muitas, por exemplo, fugiram quando as forças policiais chegaram, começaram a usar bombas de gás lacrimogêneo, começaram a usar balas de borracha contra os manifestantes. Muitos se refugiaram dentro dos palácios para sua própria proteção. E não participaram de nenhum ato de vandalismo. As pessoas que participaram de atos de vandalismo deveriam ser julgadas e processadas por isso, por atos de vandalismo e depredação. No entanto, não foi isso que aconteceu. Elas foram julgadas por tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, associação criminosa e outros crimes terríveis que foram imputados a essas pessoas. A maioria absoluta das pessoas que foram presas, que estiveram presas durante meses na Papuda e na Colmeia, não cometeram crime algum, a não ser o fato de estarem no lugar errado e na hora errada.